Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos aqui nos estúdios da Rede TVM, na cidade de Ponta Grossa. E estamos ao vivo nesta quinta-feira para trazermos a mensagem espírita, momentos de reflexão, momentos de nós pensarmos a respeito da nossa vida, da nossa existência na Terra, porque o Espiritismo sempre traz à baila estas questões existenciais, as questões transcendentes, aquilo que é importante como bagagem para nós espíritos imortais que vivemos experiências diversas aqui no planeta, passamos pelas nossas dificuldades, pelos nossos momentos de alegria, mas temos a certeza que tudo é um grande aprendizado para o espírito imortal. Hoje nós estamos aqui com a Eulécia Rezende e com o Ayrton Pereira, porque nós vamos fazer um bate-bola sobre um assunto que é uma das bases fundamentais do Espiritismo. As bases fundamentais do Espiritismo são a âncora da doutrina, a crença em Deus, a moral cristã, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. E hoje nós vamos falar sobre as repercussões diretas da crença na imortalidade da alma. O que isso traz de benefício para nós? O que traz de benefício para a nossa vida acreditarmos que existe algo a mais após a morte do corpo físico? Que aqui na Terra nós estamos passando por uma experiência muito rápida, por um aprendizado rápido e nos aguarda uma vida futura intensa, dinâmica, a vida do espírito, a vida real, a vida imortal. E hoje nós vamos falar então sobre essas repercussões, quando nós acreditamos realmente, profundamente nesta verdade que os espíritos nos ensinam. Tanto o Ayrton quanto a Eulécia, nós vamos levantar perguntas que foram feitas por vocês durante vários programas sobre esse tema, e você pode entrar em contato conosco através do Facebook, a nossa página na internet, o Presença Espírita Ponta Grossa, e participar do sorteio do livro, mas também mandar as suas questões a respeito desse tema, mas também podem mandar a respeito de outros temas também. É um tema bom para falar, né, Eulécia e Ayrton? Sim, Silvia, justamente porque é o segundo princípio básico da doutrina espírita, e ele parte de nós. Allan Kardec, quando a gente lê lá o Livro dos Espíritos, parte de Deus e logo passa para a questão do espírito, da alma, fazendo as definições e falando da vida, do mundo, no mundo terreno, no mundo espiritual. Então, o Espiritismo traz uma grande contribuição na compreensão da existência, da sobrevivência e o destino das almas. Né? Eulécia, eu vou começar com você. Essa é uma pergunta que, às vezes, naqueles nossos momentos de quietude, de introspecção, de reflexão, a gente se pergunta: por que nós temos que nascer, viver, passar pelas nossas lutas, morrer, nascer novamente e assim indefinidamente? Por que, Eulécia? Eu vou primeiramente, ver o que os espíritos responderam quando Kardec questionou sobre isso. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, a pergunta 106, ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova da nova existência? Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, pois todos nós temos diversas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, como nós somos? Mais uma pergunta aqui. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso,
onde estaria a justiça? Realmente, onde estaria a justiça se assim não fosse o aprimoramento através das nossas diversas vidas? Então, quando nós olhamos em nossa volta e vemos tantas desigualdades, seja de ordem social, seja na ordem física, seja na parte intelectual, nós vemos a diversidade das pessoas que cruzam conosco, que convivem conosco ou dentro da nossa família. Se não fosse a justiça de Deus, se não fosse a reencarnação, essas diversas vidas, não haveria uma explicação justa. Deus não seria justo de criar uns bonitos, saudáveis, ricos, com tudo na mão, como se diz, e outros na miséria, com dificuldade. Então, por quê? Se uns nasceram hoje na miséria, é porque com certeza em outra existência ele malbaratou a sua fortuna, ele não soube empregar os bens materiais que foram lhe dados. Então hoje ele sofre a penúria para poder valorizar tudo aquilo. E outras vezes, tem reencarnações que nós aprimoramos as nossas potencialidades que todos nós temos dentro da gente. Então, uma reencarnação, você aprimora a parte intelectual, outra parte científica, a parte moral, porque é muito difícil para o ser humano vir numa reencarnação e vou retornar anjo para a espiritualidade. Isso não acontece. A evolução se dá passo a passo. Por isso a necessidade de diversas vidas, de nascermos, erramos, aprendemos, choramos, rimos, sofremos, temos momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de transtornos assim, que quase nos tiram do sério, mas faz parte da vida. O importante é que quando essas situações difíceis se apresentam, nós temos que ter o equilíbrio necessário. Parece difícil, mas se quando esse equilíbrio a gente consegue, através da aceitação desses fatos, quando nós aceitamos que realmente, se eu estou passando essas dificuldades, se eu estou sofrendo, ou se minha vida não é aquela como eu queria que fosse, é porque eu tenho aqueles meus débitos do passado que têm que ser pagos agora. Então a oportunidade é agora, porque é uma dívida que temos contraído, uma dívida física. Quanto mais deixamos, quanto mais protelamos o pagamento dessa dívida, maior ela fica, porque são acrescidas de juros. E essa nossa vida, e esses nossos débitos do passado, os erros que nós cometemos, aquilo fica impregnado dentro de nós, está dentro do nosso perispírito. Então necessitamos depurarmos, e isso só acontece através das reencarnações, das sucessivas reencarnações. Cada reencarnação a gente vai depurando o seu espírito e com o conhecimento, se esforçando-se para não contrair novos débitos. Então estamos sempre procurando melhorar, fazer o bem. A gente vê toda essa situação tão complicada que está passando, não só o Brasil, mas o planeta em diversos países. Então as pessoas que não fiquem assim desesperadas, porque todo aquele que faz, é a lei do universo. Você faz, aquilo volta para você. A gente sempre comenta que os nossos atos é como uma bola de borracha que você joga na parede e ela volta. Os nossos atos, sejam bons ou ruins, o que você faz, eles retornam para você. Então, quando você tem o conhecimento, principalmente na doutrina espírita, que o objetivo é educar a criatura, é desenvolver as suas potencialidades que estão dentro dela, então a gente aprende com mais facilidade, procura se esforçar com mais facilidade para não errar, para não cometer novos débitos. E quando adquirimos a consciência do certo e errado, aí nós estamos já num patamar mais fácil, digamos assim, porque quando você tem a consciência do certo e errado, quando você faz uma coisa errada, você já parece que uma campainha te acende, você, poxa, você não deveria ter feito isso, não deveria ter falado. Então já procura corrigir. Mas quando estamos envolvidos na loucurada de querer mais, de ter mais poder, de ter mais isso, mais aquilo, aí você perde a consciência, chega num momento que a pessoa mente tanto que que ela mesma acaba acreditando nas mentiras que ela tanto falou. Então ela perde a consciência da vida, da consciência onde ela está e a sua volta. Apesar de toda essa leitura que a Eulécia fez no Livro dos Espíritos e das explicações que ela deu,
ainda há muita dificuldade em se acreditar na imortalidade da alma. É a pergunta que eu quero fazer para o Ayrton, né? Qual que é a razão da dificuldade na crença da imortalidade da alma? Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. O programa vai ao ar das 22 às 23 horas aqui pela TVM. E nós estamos tratando nesse programa a respeito da imortalidade da alma, da sobrevivência e da anterioridade da alma e da sobrevivência após a morte física, né? Mas, para dar continuidade ao nosso programa, nós temos a sugestão de leitura da semana, que é o livro Pão Nosso, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção chamada Fonte Viva, junto com outros livros como Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Então, esse livro, dessa coleção, são verdadeiras pérolas, porque o Espírito Emmanuel pode ser considerado um dos mais valorosos intérpretes dos ensinamentos do Cristo. Então, em páginas, às vezes muito sucintas, partindo de pensamentos, de trechinhos dos evangelistas ou de Paulo de Tarso, ele faz reflexões maravilhosas, trazendo o ensinamento cristão para a nossa vida diária. Então, esse e os outros livros dessa coleção são maravilhosos justamente para aqueles momentos em que estamos dedicando ao estudo do Evangelho. Por exemplo, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos livros recomendados para que a gente faça sempre essa leitura, acompanhando essa obra maravilhosa de Allan Kardec com o livro Pão Nosso. E quem quiser participar do sorteio desse livro, faremos no final do nosso programa, pode deixar o seu recado ali na nossa página do Presença Espírita no Facebook. Estamos acompanhando online durante a apresentação do programa, anotando os nomes de quem está deixando ali o seu recado. Então você entra lá na nossa página do Presença Espírita e deixa lá a sua mensagem: quero participar do sorteio do livro. E a Silvia, no bloco anterior, tinha deixado uma pergunta a respeito da dificuldade na crença na imortalidade da alma. E essa dificuldade se esbarra justamente na questão da invisibilidade, ou seja, nós não acessamos o mundo espiritual, como Allan Kardec diz, o mundo das inteligências incorpóreas, pelos nossos sentidos físicos. Então, daí uma grande dificuldade. Por exemplo, eu não vejo os espíritos, onde é que eles estão? Onde está o mundo dos espíritos? Então, a visão tradicional que separa, por exemplo, céu e terra, o mundo, o aquém e o além, então faz com que às vezes se estabelece uma barreira quase que intransponível, né, entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos, fazendo com que aqueles que deixaram esse mundo como se estivessem em um lugar inacessível àqueles que ficaram no plano físico. Então a doutrina espírita vem romper essa visão, fazendo com que a gente compreenda que os espíritos continuam vivos, só que agora vivos no sentido espiritual, deixando apenas o corpo físico, como dizia a Eulécia, deixando o corpo físico e agora prosseguindo de retorno ao mundo dos espíritos, ao mundo das inteligências incorpóreas. E para que se acesse, que se comunique com os espíritos, ou se faz uso, por exemplo, da intuição, porque a linguagem comum dos espíritos é a linguagem do pensamento. E, naturalmente, que Allan Kardec se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas através, utilizando-se daquela chamada faculdade que permite esse intercâmbio, que é a faculdade mediúnica. Então, Allan Kardec se dedicou, entre 1854 a 1869, ao estudo dos fenômenos espíritas, mostrando a imortalidade, comprovando experimentalmente a imortalidade da alma e legando a sua obra maravilhosa. E, Silvia, tem outras questões, seria como, por exemplo, quais seriam as consequências imediatas a respeito da crença na imortalidade da alma, né? Bom, a crença na imortalidade da alma, na vida após a morte, ela é imprescindível para todos nós que vivemos aqui na Terra. As consequências imediatas são muitas. A primeira é que a fé em Deus ela se robustece, porque nós vemos, às vezes, no próprio Facebook, quando alguém informa a morte de um parente, e a pessoa às vezes afirma assim: Deus tirou você de mim, ou Deus tirou você de nós, num sentimento de revolta, de não aceitação. Então, quando nós acreditamos na imortalidade da alma, nós nos aproximamos muito mais de Deus.
porque nós temos a certeza de que aquele que partiu antes de nós, ele vai ser acolhido, ele vai estar vivendo normalmente do outro lado, sem o corpo físico, e nós vamos nos encontrar uma hora ou outra. Também a esperança ela se estende, a esperança ela aumenta, porque nós sabemos que o espaço de tempo é tão curto aqui na Terra, que às vezes nós passamos por dificuldades e a gente tem essa esperança de que tudo na Terra é muito passageiro e que aquilo vai nos ensinar alguma coisa de bom. A responsabilidade aumenta quando nós acreditamos na imortalidade da alma, porque a existência atual, aquilo que nós fazemos na existência atual, reflete naquilo que iremos encontrar do outro lado da vida. Então nós temos que passar a caminhar de maneira mais correta, dentro dos princípios ensinados por Jesus, fazendo bem. Os Espíritos dizem que a partir do momento em que nós abrimos a página do Evangelho e lemos uma frase, nós já estamos completamente comprometidos com os conhecimentos, com os conhecimentos morais. Nós passamos melhor pelas provações, quando nós acreditamos na imortalidade da alma. Por tudo aquilo que a Eulécia nos explicou, porque nós sabemos que o retorno é para um aprendizado, ou intelectual, ou moral, para melhorar uma faceta nossa que está desajustada. Então, quando nós estamos passando por um sofrimento, nós entendemos o porquê nós estamos sofrendo. Que não é uma punição divina, que não é um castigo, mas é uma lição pela qual nós temos que passar, decorrente da lei da causa e efeito. Uma consequência, Ayrton, imediata na crença da imortalidade da alma é a perda do medo da morte, porque nós sabemos que só o corpo vai morrer e nós, como espíritos, iremos renascer novamente num outro estágio vibratório, numa outra moldura, numa outra perspectiva, mas seremos nós mesmos. Apenas não teremos o corpo de matéria grosseira. E poderíamos escrever um livro a respeito desses efeitos imediatos na crença da imortalidade da alma. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a Eulécia. Todos nós temos que passar pelo sofrimento para alcançar a perfeição? Olha, Silvia, realmente nós temos que passar pelo sofrimento porque todos nascemos simples e ignorantes. Então, se nós nascemos simples e ignorantes, nós erramos, nos comprometemos muitas vezes pela ignorância da consequência daquilo que nós fazemos. Então, se nós fazemos uma coisa errada, nós temos que na outra vida resgatar aquele mal que nós fizemos. Então, nós sempre reclamamos realmente quando o infortúnio nos visita. Todavia, nós vemos que através da história, todos os grandes vultos, todos eles passaram por sofrimento, por dificuldades. Cervantes, ele perdeu a mão esquerda e, além disso, ele foi acusado de insolvência de dívida. Apesar de tudo isso, ele conseguiu superar isso aqui e deixou o que ele nos deixou, esse tesouro, né? Shakespeare também foi um outro ser que sentiu-se em grande penúria, ele estava com tanta dificuldade, tão necessitado de tudo, que deu uma loucura nele, ele quis pôr fogo no teatro. Mas ele voltou a si, compenetrou-se da sua situação e nos deixou esse tesouro da literatura para a humanidade. Então, todos nós temos que passar por dificuldades. Então, isso é importante quando você falou de a gente aceitar o sofrimento. Porque quando você aceita, quando você conhece essas leis de Deus, leis da natureza, leis do universo, que aqui se faz, aqui se paga, não no sentido de castigo, como você explicou, mas naquele sentido em que nós temos que nos depurar. Então, quando uma ferida está te incomodando, te doendo, o que acontece? Você abre e medica aquilo para você melhorar. Então, essa depuração, uma maneira grosseira assim de explicar, mas essa é a maneira em que a gente pode entender
que você tem que realmente passar por esse sofrimento, porque todos nós temos débitos. Nós aqui não somos perfeitos. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E como planeta de provas e expiações, os seres que aqui habitam são imperfeitos. Existem espíritos mais evoluídos que os outros, sim, mas ainda não estão muito longe da perfeição. Então, todos os sofrimentos que é importante conhecer, né, Silvia, essa lei, porque é o seguinte, todas as vezes que vem dificuldades, seja de ordem física, de ordem de saúde, financeira, de ordem moral, em qualquer setores da nossa existência, a gente vai entender, não, por que o que está acontecendo isso? Se está acontecendo isso aqui comigo, com certeza eu fiz uma coisa muito pior lá no passado, por isso que eu estou sofrendo as consequências disso aqui. Então, quando a gente entende essa situação, você aceita. Não é como muita gente diz, o espírita gosta de sofrer. Não é que ele gosta de sofrer, é que a gente entende que aquele sofrimento é benéfico. Então, quando vem uma dificuldade, um sofrimento, realmente a gente fica feliz, fala, que bom, então que sinal que eu tenho condições de pagar os meus débitos se isso está ocorrendo. Porque Jesus não dá o frio conforme o cobertor, conforme o ditado diz. É de acordo com as suas condições, de acordo com as suas capacidades, com a sua força interior, digamos assim. E essa força interior você vai adquirindo através desses degraus que você vai galgando. Venci essa dificuldade, venci essa outra, venci aquela outra. Para mim aconteceu pessoalmente, assim, já um exemplo, que entraram na minha conta, pegaram tudo e o gerente falou assim, você não vai ficar nervosa, não quer um copo d'água, não quer alguma coisa? Eu falei, não. Eu passei com tanta coisa, eu vou ficar nervosa porque o dinheiro que entraram na minha conta, clonaram ali. Não, isso aqui é de menos. Aí ela que foi tomar água e não eu. Se ela que ficou nervosa, eu fiquei calma, porque as coisas se resolvem, né? As coisas se resolvem. Então, isso aqui é aprendizado, não estou me valorizando, mas eu só estou dando um exemplo, que isso é um aprendizado que a gente adquire dentro da doutrina espírita, que quando aparece uma dificuldade, você fica consciente, você não perde a razão, o juízo, porque se você fica nervosa, braba, desesperada, aí você não tem raciocínio. Se você não tem raciocínio, você não consegue resolver nada. Então é isso que a doutrina nos ensina, é procurar entender, compreender. Nós temos que, por isso que todas as casas espíritas têm grupos de estudo, justamente para nos esclarecer. Nós vamos fazer um intervalo agora, você pode mandar as suas perguntas através do Facebook. Nós já voltamos com o terceiro bloco do programa. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e nós falávamos no segundo bloco que a crença na imortalidade da alma aumenta a nossa responsabilidade, porque nós sabemos que nada acaba aqui, que tudo continua, inclusive repercute no futuro as nossas atitudes do presente. Então eu gostaria de perguntar para o Ayrton como é que nós devemos viver, qual deverá ser o nosso estilo de vida baseado nessa crença da imortalidade da alma, da vida futura. Bem, Silvia, como Allan Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né, o reino não é deste mundo, ele coloca justamente essa noção de diferença que existe do ponto de vista quando se considera a vida futura, porque quando não se cogita a imortalidade da alma e a vida após a morte, se centra toda a atenção e a busca nas coisas do presente, na vida transitória e passageira, de tal forma que se vê frequentemente a busca incessante das coisas que tocam os sentidos, as coisas meramente materiais, e poucas vezes se cogita as conquistas da alma. Então vive-se quase que frequentemente em busca, por exemplo, da felicidade nas coisas transitórias, nas coisas que se pode comprar, que se pode experimentar, ou seja, que Joana de Anjos fala da questão do ter em detrimento do ser, de tal forma que quando a gente encara a vida do prisma da vida futura, é que nós consideramos a vida terrena apenas como uma passagem, como o Allan Kardec coloca, como se fosse uma hospedagem temporária
num hotel de uma categoria inferior, ou seja, nós passamos por um mundo de provas e expiações, como a Eulécia falava, e esse mundo é um mundo, uma escola bendita de aprendizado, mas também não é um mundo fácil, já que tem todas as imperfeições inerentes a cada um de nós. Então, a vida passa a ser vista de uma outra forma, sobretudo com relação às próprias provações que são próprias de cada um. Quer dizer, quando passamos por experiências, como a Eulécia relatou, de um revés financeiro, ou, sobretudo, quando é mais doloroso ainda, quando é a perda das pessoas amadas, então é aí que se vê a importância da compreensão da imortalidade da alma, que dá mais serenidade, tranquilidade, para passar por essa experiência, angariando o máximo possível de aprendizado. Então, Allan Kardec finaliza essa mensagem de uma forma brilhante. Ele diz assim: de tal forma que a fé na vida futura é inversamente proporcional à afinidade, ao apego aos bens terrenos. Ou seja, quanto mais a gente se apega às coisas transitórias, menos fé no futuro a gente tem. Assim. E outra coisa, né, outra pergunta que tem é: qual é a condição espiritual do materialista? Ou seja, o materialista no sentido daquele que vive encarnado, né, e não do espírito, né, que deixou o mundo na condição de materialista. Essa é uma questão bem interessante, porque o materialista é aquele que não acredita em Deus e não acredita na vida após a morte. Para ele, a partir do momento em que o corpo fecha os olhos e o coração parou de bater, não tem mais atividade cerebral, tudo acabou. E nós perguntamos, toda a vida que aconteceu, o aprendizado que se viveu, as experiências pelo qual a pessoa passou, os relacionamentos familiares, os laços de amizade, os laços de amor, as lutas para conquistar títulos acadêmicos, as línguas que se aprendeu, os laços afetivos que fomos criando, tudo isso acaba. Então, qual é a razão da vida? Para se perguntar. Nenhuma, né? Para o materialista, então a vida não teria nenhuma razão de ser. Mas os espíritos deixam bem claro que todos nós, homens encarnados na Terra, todos os seres do universo, trazem dentro de si o germe da crença num ser superior, num ser criador. Trazem dentro de si o germe, de maneira intuitiva que seja, de que a vida não acaba com a morte, de que nós somos seres imortais. Então, o materialista, por mais que ele fale que é materialista, ou por mais que ele sinta que seja materialista, ele não o é. Porque sendo filho de Deus e carregando dentro de si o DNA divino, ele tem essa crença íntima, intuitiva de um ser superior e de que a vida não acaba, mesmo que ele não fale que não acredite nisso. E deve, por isso, ter uma vida difícil, porque, como o Ayrton acabou de dizer, viver a vida atrelada apenas a coisas fugazes, as coisas da matéria, não há alimento para o espírito. O espírito vive em estado de morte, porque quem alimenta a alma, enquanto nós vivemos na matéria densa, são as coisas da alma e que repercutem no corpo físico. É o amor, é a dedicação, é o trabalho, é a família, é a espiritualidade, é a religiosidade, é a ligação com Deus. São esses elementos que nos dão força espiritual, é o alimento da alma para que a gente consiga continuar vivo. E se o materialista não sente isso, ele é um morto-vivo vivendo a vida na Terra. Mas ele é uma pessoa como todos nós, filhos de Deus. E como o degrau evolutivo para e passo, é lento, vai chegar um momento em que ele vai ter toda essa certeza absoluta na crença em Deus e na imortalidade da alma. Tem tempo para mais uma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar esse bloco e já vamos para o último intervalo e voltamos para terminar o nosso programa.
Então, nós estamos terminando o programa Presença Espírita, esse é o último bloco do programa, e eu vou fazer uma pergunta para a Eulécia. Pois não. Que é uma pergunta a respeito de relacionamento familiar. Porque quando nós falamos sobre imortalidade da alma, e nós acreditamos na imortalidade da alma, nós, teoricamente, deveríamos ter uma vida mais equilibrada, como a própria Eulécia nos disse. E, na realidade, muitas vezes isso não acontece, principalmente no núcleo familiar. Então, eu gostaria de perguntar para a Eulécia, por que a dificuldade de convivência em núcleos familiares que são cristãos, que acreditam na imortalidade da alma, filhos que não se dão com pais, relacionamentos difíceis entre marido e mulher, filhos que às vezes não aceitam o estilo de vida dos pais ou a imposição dos pais. Por que essa dificuldade, Eulécia? Porque entre quatro paredes é que se encontram todos aqueles nossos desafetos do passado. Então, aquele marido intransigente, cobrador, déspota por vezes dentro de casa, é aquele que é o marido de outra encarnação e que você faltou com a lealdade. Você não foi fiel a ele. Então, aquilo ficou, a sua revolta ficou no seu espírito e agora manifesta dessa maneira. Aquela esposa doente, obsidiada, complicada, difícil, doente, é aquela esposa de outra vida em que você a abandonou, em que você a enganou com promessas que não cumpriu. Aquele filho que está nas suas mãos hoje é doente, paralítico, canceroso, defeituoso, problemático, insano, é aquele filho que na sua ingenuidade, aquele espírito daquele filho que na sua ingenuidade você o levou a quedas morais. Isso quer dizer o quê? Que são aqueles espíritos ingênuos em que você enganou, você tapeou, você roubou e agora eles retornam ao seu lar. Então todos aqueles que estão à nossa volta são realmente pessoas que estão cobrando. Está vendo aquela cobrança. Os pais, os chefes tirânicos, são aqueles filhos de outras épocas, né? Esses filhos de hoje que são difíceis, são aqueles filhos de outra época que você não soube bem conduzir e que você também os enganou. Então, todas essas situações difíceis que encontramos, principalmente dentro do nosso lar, e que por vezes torna-se, não pode se tornar insuportável, não podemos usar essa palavra, porque a pessoa que já tem como uma pergunta que você fez, porque a pessoa que já tem esse conhecimento e que acredita e que também não aceita, porque na verdade, no fundo, a gente ainda tem aquela ilusão de ter aquele casamento dos sonhos, em que tudo são flores, em que tudo corre às mil maravilhas, em que tudo é perfeito. E quando na verdade vem com aquele sonho, com aquela ingenuidade ali, e quando vê a realidade, que não é essa, às vezes a pessoa custa muito aceitar. Às vezes até precisa procurar até uma ajuda profissional quanto a isso. Mas que quanto mais ela tem conhecimento dessa verdade, mais ela aceita esses fatos e ficam mais fáceis. Porque o sofrimento, quando você sabe o porquê que você está sofrendo, você entende aquela situação, com certeza você não se revolta, você não chora, você não fica desesperado, porque você sabe, não, se eu estou passando isso, é porque eu fiz uma coisa muito pior no passado. Então, graças a Deus que estou passando por isso. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, a bem viver, a conviver, aprendermos a viver bem. Apesar dessa dificuldade, na situação que nós estamos, viver bem, não nos desesperarmos, não gastarmos energia no desespero. Porque se você fica desesperado, nervoso, se descabelando, como você fala, você está canalizando a tua energia, está perdendo aquela energia. Quando se você procurar o consolo, o que a gente sempre recomenda, está numa situação difícil, abra o Evangelho, abra o Pão Nosso, que é o livro que vai ser sorteado hoje, ou o da série, você
você encontra a resposta, por vezes você não encontra na hora, mas aquela leitura é como um bálsamo para a sua alma e você vai sentir-se mais tranquila, aquela raiva, aquele ódio por vezes vai passando. E a gente recomenda sempre, procure o passe, vai tomar um passe, não está bem, vai tomar vai fazer uma energização na casa espírita, né? Mas a leitura é importantíssima, fazermos o Evangelho no lar. Quando em situações difíceis, não esqueçamos do Evangelho no lar. Aqui no programa já foi falado muitas vezes sobre a importância do Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho no lar? É que você marca um dia, um horário na semana, aquele horário certo, você abra esse livro abençoado, esse livro milagroso, como eu sempre digo, que a Patrícia também eu sempre falo porque é, na verdade, milagroso, porque por vezes na hora você não entende, mas se você deixar marcada aquela leitura, e a hora que você se acalmar, você tornar a ler, você vai compreender e vai encontrar a resposta que você tanto necessita. E eu vou terminar aqui com o Ayrton. Qual é a importância de se compreender a natureza do ser humano, né? Dando continuidade a isso que a Eulécia estava falando, Ayrton. Bem, é interessante como ainda se pouco conhece a respeito da nossa essência, né? Da nossa essência espiritual. Ainda é um reflexo ainda da visão materialista que se tem, da própria concepção que se desenvolveu a partir do desenvolvimento científico, né? Então, hoje, a gente não se tem ainda, por exemplo, nos livros de fisiologia, a questão do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, que é um dos elementos essenciais para a própria vida, que é um corpo modelador da forma biológica. Então a gente tem ainda a necessidade de avanços e de interesse na pesquisa desse intermediário, por exemplo, entre o corpo e o espírito. Então nós somos de natureza tríade, somos corpo, somos perispírito e somos um espírito encarnado. Então, na medida em que se conhece essa nossa realidade, passamos a ter melhor compreensão da nossa existência. Então, o que o Espiritismo vem trazer de uma forma positiva, que nós somos um espírito encarnado, e esse processo se dá através desse elemento intermediário, que não só existe em nós, mas existe também nos animais, existe nas plantas. Então, todos os seres vivos têm esse elemento intermediário. E há também o princípio inteligente. Por vezes vemos os outros seres da natureza, sim, são inferiores com relação ao processo evolutivo, mas são seres vivos que também têm um princípio em processo de desenvolvimento. Então, a gente passa a ter uma melhor compreensão da nossa própria natureza, da nossa destinação, que nós somos, em essência, espíritos imortais. Vamos para o sorteio, então. Vou pedir para a Eulécia sortear e o Ayrton anunciar. Então aqui quem ganhou foi a Noemi Schneckenberg, que vai ficar então com o livro Pão Nosso, né, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e pode retirar na livraria ali ao lado da Sociedade Espírita, na Sociedade Espírita Francisco de Assis, né, e retirar o livro lá durante o horário comercial, né, Silvia? Isso, nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Hoje falamos de um assunto das consequências imediatas da crença na imortalidade da alma. E na semana que vem estaremos novamente aqui ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Fiquem com Deus. Tchau, até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita e até o nosso próximo programa. Thank you.